Imagina só uma situação onde você entra num set de filmagem e dá de cara com um dinossauro em tamanho real como esse, capaz até de se movimentar mordendo objetos. Ou então ser atacado por um Velociraptor que tem pés no lugar das patas e ainda usa meias. Essas imagens, no mínimo inusitadas, são só alguns exemplos de como os truques do clássico Jurassic Park foram muito além dos efeitos gerados por computador, que eu não vou detalhar aqui porque eu já mostrei em outro vídeo. Eu vou deixar ele no card aqui em cima. E até hoje, muita gente não sabe que a maior parte das imagens com dinossauros nesse primeiro filme não foram feitas com CGI, e sim no set de filmagem, com as melhores técnicas de efeitos práticos disponíveis na época. E é provavelmente por isso mesmo que o resultado desse trabalho foram alguns dos efeitos especiais mais elogiados das últimas décadas. A primeira cena feita com um dinossauro animatrônico foi a do Triceratops doente, e dá pra imaginar por que a reação dos atores pareceu tão espontânea. A criatura foi controlada por manipuladores que ficavam dentro de um buraco feito no chão, com uma plataforma em cima. O movimento da barriga quando ela respira foi feito com um mecanismo que usava uma alavanca para empurrar a pele para cima e para baixo, e os olhos eram controlados à distância, por controle remoto. Daí foi só adicionarem um pouco de lama e sujeira na pele do Triceratops que a criatura ficou realista o bastante para deixar os atores de boca aberta. Na cena em que aparecem as fezes do animal, aquilo que a gente vê, na verdade, é uma mistura feita com argila, lama e pedaços de palha, além de uma certa quantidade de mamão com mel, que foram incluídos só para tentar atrair as moscas. Numa escala ainda maior, ficaria difícil construir os braquiossauros em tamanho real, mas isso não foi problema nas cenas em que eles aparecem de perto. Os artistas de efeitos esculpiram a cabeça e parte do pescoço do dinossauro num modelo de tamanho bem razoável até, com mais de 2,20 metros de altura. Ele foi transformado num animatrônico com uma mandíbula de 4 eixos. Isso foi feito para ele movimentar a boca de forma semelhante a uma vaca e também para parecer o mais dócil possível. Outro animatrônico impressionante foi o que deu vida ao Dilophosauro, aquele que pelo menos no filme tinha uma espécie de colar de pele e ainda era capaz de cuspir veneno na vítima. O modelo construído pelo Stan Winston Studio nem precisava da computação gráfica. Ele até cuspia o veneno falso e fazia isso por meio de um mecanismo de paintball. O veneno, na verdade, era feito de uma mistura que incluía corante alimentício e gel KY. O pessoal de Hollywood parece que gosta dessa mistura, viu? Eles só não conseguiram prever que as condições de temperatura e umidade podiam atrapalhar o efeito. É que aconteceu uma fumaça na hora do disparo, uma coisa que não tinha acontecido nos testes. E a impressão que dá é que tentaram disfarçar isso na montagem, mas no corte final ainda dá para perceber uma pequena fumaça no lado esquerdo da tela. Em Jurassic Park, usaram até aquele velho truque de vestir uma pessoa com traje de monstro. Isso foi feito em algumas partes das cenas dos Velociraptors, como na famosa sequência da cozinha. Para a ilusão funcionar, a pessoa que usava o traje tinha que ficar numa posição bastante incômoda, que depois de alguns minutos podia causar muitas dores nas costas. Algumas partes do traje, como os olhos, eram controladas por controle remoto, e outras eram controladas por cabos, mas alguns movimentos eram complicados de fazer. Então uma solução alternativa era o uso de bonecos, como por exemplo para mostrar os raptores saltando e atacando a vítima. Mas o trabalho mais impressionante da equipe de efeitos práticos foi mesmo a criação de um tiranossauro animatrônico em tamanho real. Inclusive eu já falei um pouco disso num vídeo sobre curiosidades do filme. Aliás, se você não conhece o canal, esse tipo de vídeo é rotina aqui, então vale a pena você se inscrever, viu? Mas continuando, para construir o tiranossauro, que media 12 metros do nariz até a cauda e tinha 6 metros de altura, o Stan Winston teve até que fazer uma obra para aumentar a altura do teto do estúdio. Mas eu já expliquei aqui que por ele ter dispositivos robóticos, quando ficou molhado com a chuva, acabou tendo um comportamento difícil de prever. Uma das histórias famosas de bastidores é que a reação das crianças na cena do ataque do T-Rex teria ficado ainda mais realista porque ninguém esperava que o animatrônico quebrasse o teto do carro daquela maneira, chegando até a perder um dente. E para tudo isso funcionar na tela, era muito importante que os efeitos sonoros dos dinossauros também fossem realistas. Então o caminho natural foi misturar sons emitidos por vários animais nas mais diversas situações, e eu fiz até uma lista aqui com alguns exemplos.
No próprio Tiranossauro Rex, usaram sons de tigre, jacaré, baleia, pinguim, de um cachorro mordendo um brinquedo e de um elefante bebê, num ruído que foi desacelerado para ficar com um timbre mais impactante, mais ameaçador. O som dos filhotes de Velociraptor vieram de filhotes de corujas e raposas, e os ovos quebrando foram sonorizados com o barulho do esmagamento de cascas de sorvete e pedaços de melão. Já o efeito sonoro da limpeza dos bebês foi feito manipulando cascas de abacaxi. A respiração dos adultos era o som da respiração de um cavalo, e o grito era uma combinação do som de um golfinho e de uma morsa. Um ganso bem bravo também ajudou com alguns sons. E eu já contei em outro vídeo que também usaram o som de tartarugas acasalando, mas eu vou ficar só nesses exemplos, porque já dá pra você perceber que eles usaram todo tipo de som. Todo tipo mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!